Mas afinal, por que que a gente posta conteúdo nas nossas redes sociais? Esse é o assunto do nosso encontro de hoje. Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui é um canal realmente para a gente poder conversar de forma mais profunda sobre alguns assuntos relacionados ao seu posicionamento de marca, marketing, estratégias, conteúdo, redes sociais e tudo que está em volta de um negócio, né? Afinal, a construção de uma marca, ela é de longo prazo, não é simplesmente conteúdo que você posta ou a tua rede social, mas muito pelo contrário, né? A construção, o tijolinho por tijolinho que a gente coloca nessa construção ao longo de toda a nossa jornada. Os nossos encontros sempre acontecem aqui nas segundas-feiras ao meio-dia e esses episódios eles são relativamente rápidos. Quando eu falo sobre profundidade, é porque aqui eu abro a minha câmera e simplesmente a gente conversa, né? Muito diferente do que acontece lá na outra rede social, que vocês sabem qual em que a gente tem um limite máximo para criar um conteúdo, né? Vídeos tem que ter 1 minuto no máximo, né? As pessoas só assistem os primeiros segundos. Aqui o consumo ele é muito diferente. Então por isso que eu opto por trazer conteúdos toda semana para você, para que a gente possa realmente refletir sobre alguns assuntos. E por falar em refletir em alguns assuntos, eu queria que vocês também me trouxessem as principais dores, dúvidas de vocês. Vocês podem deixar isso no meu direct, vocês podem deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer trazer os assuntos que vocês mais têm interesse pra cá. Então, vamos começar? Vamos direto ao ponto? Por que a gente constrói conteúdo? Eu falo que por ser jornalista, né, por ter essa formação em jornalismo, uma coisa que eu sempre aprendi é me questionar muito sobre o porquê. E eu não sei você, mas eu sempre fui uma criança chata. Sabe aquela criança que ficava perguntando, mas por que isso? Mas por quê? Mas por que a perna tem mesa? Mas por que a cadeira não sei o que lá? Mas por que... Eu vivia me questionando. E eu acho maravilhoso isso, porque é isso que me fez ter bagagem para poder realmente construir tudo que eu construí até agora. E eu percebo que as pessoas estão deixando de se questionar, estão deixando de se fazer perguntas, justamente porque a gente vai seguindo num piloto automático. Mas todo mundo tá dizendo pra mim que eu tenho que fazer vídeo, então eu vou lá e vou fazer vídeo. Mas tá todo mundo fazendo carrossel com design bonitão, aí eu vou lá, vou contratar uma agência para fazer um carrossel com design bonitão. E o que vai acontecendo? A gente vai ficando nesse piloto automático e a gente não vai se questionando. Tá, mas afinal, por que eu posto aquilo que eu posto? Tá, mas afinal, por que eu tô abrindo stories todas as manhãs, tomando café e eu não continuo a conversa ao longo do dia? Tá, mas por que eu fiz esse post? Qual é o propósito? Qual é a intenção por trás desse post? E eu sempre falo que pra gente ter um conteúdo que funciona, que dá certo, que converte, que engaja, a gente tem que seguir alguns protocolos, não é mesmo? E quando eu falo protocolos, não é hackzinho assim de, você usa um título chamativo, mas você usa uma palavra tal, mas você usa um áudio para viralizar, mas eu não sei o que. Não é isso. É realmente a gente ter claro algumas coisas antes da gente postar. O problema é que a gente vai lá e posta. E aí a gente percebe que não funciona, que não deu resultado, que não funcionou aquele conteúdo, que não converteu em nada. E aí a gente se questiona só depois. E na verdade é um questionamento seguido de rede social não funciona mesmo, né? Não sei o que tá acontecendo de errado. Acho que o pessoal não gostou. O conteúdo flopou porque, sei lá, eu postei ao meio-dia e a minha audiência tá mais ativa às 6 da tarde. E a gente começa a encontrar desculpas, né? Para não avaliar de fato o resultado do nosso conteúdo. E por que os conteúdos não funcionam? Por que eles não convertem? A primeira coisa é porque a gente não pensa na hora de fazer. Eu percebo que quando eu faço algumas atividades assim presenciais com as minhas mentoradas e eu levo elas para algum lugar e eu peço para elas produzirem conteúdo, muitas já partem direto para a parte de design, para o Canva. E na verdade, não estou dizendo que está errado isso, mas a gente esquece uma etapa antes, que é a copy, o texto. O que esse conteúdo vai ter? O que eu vou falar nesse conteúdo? Qual é a mensagem que eu quero passar? Vocês lembram as histórias infantis de antigamente? Que toda história tinha uma moral da história no final? Então, se antigamente nós consumíamos histórias dessa forma, os nossos conteúdos também precisam seguir essa lógica. Sempre precisa ter uma moral da história. E aqui a moral da história não é uma frase impactante, alguma mensagem subliminar, nem nada disso. Mas precisa ter uma finalização.
E normalmente não acontece, né? Os nossos conteúdos acabam muito secos, acaba simplesmente por ali. Ou acaba com aquela tela assim, se você tem alguma dúvida, me chama no link da bio. Tipo, não é isso que vai fazer o seu cliente comprar de você. Ele vai comprar de você a partir dos sentimentos que você gerar a partir daquele conteúdo. Não é pela última tela, não é pela CTA do final, é realmente pela construção. E aqui, quando a gente fala de copy, de texto efetivamente, a gente precisa sentar nossa bunda na cadeira e escrever o que a gente quer passar nesse conteúdo. Escrever. Mas eu uso inteligência artificial que escreve pra mim. Escreva você, amada. Use inteligência artificial depois que você já tiver domínio da escrita. E por que eu tô te falando isso? Porque a gente começa a viciar o nosso cérebro. A gente começa a viciar, a pedir cada vez mais pra inteligência artificial e a gente para de pensar. E a inteligência artificial, sim, ela é muito boa, ela vem para nos ajudar, mas ela não substitui o nosso conhecimento, ela não substitui aquilo que a gente realmente quer passar, a conexão que a gente quer gerar. Então, senta a tua bunda na cadeira e escreve. Mas escreve realmente aquilo que você quer passar com esse conteúdo. E depois você vai para a produção. Depois você abre a tua câmera para gravar, depois você vai pro Canva para editar, depois você vai montar aquela narrativa nos stories, depois que você já tiver domínio, você vai fazer isso meio que no automático também, né? Você vai tendo mais familiaridade com o processo. Mas por enquanto, tu precisa sentar a tua bunda na cadeira e escrever. É isso que faz um conteúdo ter resultado. E aí, quando a gente vai para a rede social, a gente precisa sempre pensar na intencionalidade por trás do conteúdo. O que é isso, Thalita? Esse conteúdo aqui, ele é para vender? Esse conteúdo aqui, ele é para me conectar com a minha audiência? Esse conteúdo aqui é para contar uma história? Esse conteúdo aqui é para gerar uma prova social? Esse conteúdo aqui é para quê, efetivamente? Sempre que você for fazer uma publicação, você tem que pensar no porquê. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu estou postando isso? E aqui eu não tô dizendo pra você que você vai sentar e parar a sua vida, assim, simplesmente ficar mentalizando, por quê? Qual o propósito desse post? Não é isso, mas é pensar rapidamente, por que eu tô fazendo isso? E aí parar, sair desse piloto automático no sentido de tô produzindo, tô aqui, né? Porque tem que fazer 3 posts por semana, porque falaram que eu tenho que ter presença no feed, porque falaram que eu tenho que estar todos os dias nos stories. Aí eu vou lá e posto de qualquer jeito. Não, tudo tem que ter um propósito. Tudo, absolutamente tudo que você postar. Inclusive as coisas que você posta no seu story. Inclusive isso. Porque a gente vai lá e vai postando. Porque todo dia posta lá o mesmo bom dia. Qual que é o sentido? É criar um ritual de marca? Ou é realmente criar uma presença digital de manhã cedo para você se livrar do compromisso de ter que postar de tarde? Não substitui. Postar um bom dia todos os dias da mesma forma não substitui a sua presença. Presença. Você tem que estar presente. E presente não significa estar 24 horas por dia publicando. Não significa você parar a sua vida inteira para fazer uma publicação. Mas estar presente é estar presente. Quando você está ali, você está realmente presente. Você consegue interagir com as pessoas. Ó, o Aladim participando. Você consegue interagir com as pessoas. Você consegue criar essa proximidade. E é isso que a rede social precisa cada vez mais. Que o seu conteúdo gere proximidade. Que o seu conteúdo consiga transmitir exatamente aquilo que a sua marca é. E o que está acontecendo? O contrário disso, né? As pessoas estão cada vez mais querendo humanização e cada vez mais nós estamos vendo marcas não humanizadas, porque inteligência artificial aí, né? Fazendo conteúdo igual para todo mundo, te dando um monte de dicas sem ter clareza de quem você de fato é. Eu acho que a gente precisa ter muito claro sempre o propósito e a intenção. E não só no conteúdo, mas em todas as nossas ações de marca, mas no conteúdo principalmente. Então, toda vez que você for para a tua rede social, quero que você pense, o que eu quero com isso? E aí isso vai te dar clareza. Depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai pensar assim, para quem que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso para qual cliente meu? Para aquele cliente que já tem mais consciência, para aquele cliente que ainda não tem, para aquele cliente que já é cliente ou para aquele cliente que ainda não é cliente? Para aquele seguidor que ainda não é cliente. E aí, quando a gente também sabe para quem a gente está falando,
como a gente está se comunicando com as pessoas, também isso vai ficar mais leve, mais tranquilo para você, porque você vai ter mais assertividade na sua comunicação. Se eu quero falar formal, por que eu tô falando formal? Se eu quero falar de forma mais espontânea, mais entusiasmada, por que eu tô falando dessa forma? O tom da sua linguagem, a forma como você se comunica com o seu cliente também é muito importante. Então, pensa sempre, quem que tá vendo esse conteúdo? Quem tá vendo esse conteúdo vai entender o que eu tô fazendo? Vai entender o meu produto? Vai entender aquilo que eu quero comunicar? Eu fiz recentemente um post que é o seguinte: se o seu cliente entrasse hoje no seu perfil do Instagram, ele ia entender o que você faz? Ele ia comprar de você com base no que você tem postado? Ele ia ter alguma dúvida em relação à sua entrega? Ele ia se conectar com a sua essência? Ou ele entra lá, ele não sabe quem você é, ele não entendeu exatamente o que você faz, ele não entendeu a área que você atua, ele não entendeu como é que funciona para te contratar, ele não entendeu nada. Isso é muito comum, é muito natural. A nossa rede social, ela é uma vitrine, então a todo momento pode ter pessoas passando na frente dessa vitrine. E aí tem dois caminhos: essa vitrine pode estar aberta, muito bonita, muito atrativa, ou essa vitrine pode estar fechada. Se a vitrine está fechada, está aberta, né? Se você é uma empresária, uma empreendedora e você tem um Instagram privado, sua vitrine está fechada. Se você é uma empresária e você não tem publicações explicando o que você faz, a sua vitrine está fechada. Se você tem um negócio e não tem o endereço da sua empresa, não tem o horário de atendimento, não tem um comércio aqui lá fixado para as pessoas entenderem o que a sua marca faz, sua vitrine está fechada. Se o seu último post foi há 2 meses atrás, a sua vitrine está fechada. Se a pessoa entra no seu story, no seu Instagram, não tem nenhum story, a sua vitrine está fechada. Então pensa, reflete, será que se hoje entrasse um cliente muito promissor na minha rede social, ele me compraria com base no que ele vê? Se a resposta for sim, ótimo, continue. Se a resposta for não, melhore. É basicamente isso, porque a gente precisa melhorar cada vez mais. E não é, eu vou sentar agora porque, meu Deus, o meu post não funciona. Faz, repete, até que você fique boa. Mas sempre pensa na intencionalidade por trás. Uma rede social não deve ser só venda. Venda, 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 venda. Os conteúdos precisam ser mesclados. A gente precisa educar nossa audiência, inspirar nossa audiência, se conectar com a nossa audiência. Precisa ter claro quem é a nossa audiência também. Eu, por exemplo, só falo com mulheres. Significa que não tem nenhum homem no meu perfil? Tem muitos, tem muita gente lá. E tem homens, inclusive. Mas eu só me conecto, me comunico com mulheres. Tenho clientes homens. E eles não têm problema nenhum de eu começar os meus vídeos, os meus stories, dando bom dia mulherada, boa tarde mulherada, e aí bonita. Isso não me incomoda. Mas se eu fico assim, e aí pessoal, isso não cria proximidade, isso não cria direcionamento, a pessoa não se sente inserida. Então reflete, quem é teu público de fato? Como é que eu posso inspirar? Como é que eu posso educar? Como é que eu posso incentivar? Como é que eu posso ampliar a consciência? Como é que eu posso gerar desejo? Só que tudo parte do conteúdo, porque na rede social tudo depende do conteúdo. E não só na rede social, né? Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa não tem conteúdo, flui a conversa? Não, né? Não flui. Então, da mesma forma na rede social. Se o seu cliente entra e não tem nenhum conteúdo, não tem nenhuma explicação, você nunca tá lá, isso passa inconsistência. E ninguém compra de gente inconsistente, não é? Não é verdade? Você fica comprando de uma marca que muda de personalidade todo dia? Não. Você compra de uma marca que todo dia vende uma coisa diferente? Não. Se toda vez que você for comprar algo de alguma pessoa, de alguma marca, de alguma empresa, você precisar conhecer essa pessoa do zero, não vai te dar muito mais trabalho? E tudo que dá trabalho repele, né? Afasta. Então, pensa nisso. Criação de marca é na consistência. E o seu conteúdo precisa transmitir isso. Então reflete, por que eu tô postando? Tô postando por postar ou tô postando realmente com uma intenção por trás? Tudo precisa ter intencionalidade. Anota isso para você aplicar na sua vida, tá? Tudo precisa ter intencionalidade. A forma como você se veste tem que ter intencionalidade, a cor da sua unha tem que ter intencionalidade, os acessórios que você bota tem que ter intencionalidade, mas aqui eu não tô falando só de imagem. A forma como você se comunica,
o tom de voz que você usa. Você tá me escutando falar assim, mansinho, calma? Não, né? Você tá me escutando ser assim. E eu sou extremamente entusiasmada. A minha comunicação, ela é recheada de entusiasmo. Eu sou feliz fazendo aquilo que eu faço e eu consigo expressar isso no meu rosto, na forma como eu me visto, na maneira como eu converso com você, né? Na maneira como eu apareço lá na rede social, sempre com entusiasmo. E isso é intencional também. Não é você criar um personagem para cumprir essa intencionalidade. É só você realmente colocar intenção naquilo que você faz. Quando você faz uma oração, você coloca intencionalidade, não coloca? Né? Ou para pedir ou para agradecer. Então, por que você não vai colocar aqui na sua rede social, na sua marca, no seu conteúdo, as estratégias que você aplica? E mais do que isso, eu quero muito que você crie senso crítico, que você comece a se questionar. Quando a gente se questiona, as coisas funcionam. Mas a gente precisa se questionar. A gente precisa entender o porquê das coisas. E se você, por exemplo, não faz o seu conteúdo, mas você tem uma agência, você tem uma social media, você tem alguém que produz pra você, questiona essa pessoa. Tá, mas qual que é a intenção por trás desse conteúdo? Por que a gente tá postando isso? Por que a gente tá postando A e não tá postando B? Por quê? Reflete. Traz aquela criança interior do porquê e coloca ela pra jogo, pra ela ganhar dinheiro pra você. Pra ela realmente fazer o seu negócio fluir e decolar. Que é isso que vai fazer você se diferenciar no digital. Não é o seu conteúdo de 5 dicas, não é o seu conteúdo lá automático, com CTA automática, não é o conteúdo do ChatGPT. Eu não vi ninguém, bom, para dizer que não vi ninguém enriquecer com o ChatGPT, sim, que tem gente já vendendo curso, vendendo conhecimento, vendendo informação sobre isso, né? Mas, gente, você não vai, me desculpa te dizer, mas não é um ChatGPT que vai fazer a sua marca realmente se diferenciar. Ele vai te ajudar, é uma ferramenta de suporte, é uma ferramenta que é muito valiosa, mas não é ela que vai substituir tudo aquilo que você como pessoa vai construir, inclusive o seu conteúdo. Então toma cuidado com as inteligências artificiais, toma cuidado com o piloto automático, porque talvez seja isso que não tá te proporcionando crescimento e mais do que isso, né, reconhecimento na sua marca. Então, bonita, reflete. Por que eu tô postando determinados conteúdos? Por que eu tô fazendo determinadas coisas na minha marca? Quando você tiver clareza disso, aí sim, tudo vai fluir e acontecer da maneira que tiver que acontecer. Bom, terminamos o nosso papo de hoje, né? Sempre curto, objetivo, direto, como se fosse uma pílula para você tomar e seguir essa semana. Então, semana que vem nos encontramos mais uma vez aqui, nesse mesmo bate-local, né? Nesse mesmo horário, para que a gente possa falar e conversar ainda mais sobre construção de marcas memoráveis, marcas que decolam e marcas que deixam marcas. Então, até semana que vem e uma excelente semana para você!